Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa O Que é Ser Brasileiro, aqui no espaço do Clube Itaú. Olha, o nosso convidado de hoje é o Maurício Duarte, que é uma das grandes revelações da moda no Brasil e que traz nas coleções a valorização da cultura e dos saberes dos povos originários. E a gente já está aqui com o Maurício Duarte. Maurício, que bom te receber, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em poder estar aqui com vocês. Quem é você? Então, eu sou Maurício Duarte, eu tenho 28 anos, eu sou indígena caixana do Amazonas, do Alto Solimões. Eu sou um grande sonhador. Eu falo que entender o nosso lugar de origem, entender a nossa importância no mundo, ela é o que direciona, né, a gente para essas escolhas. E tem 8 anos que eu moro em São Paulo, eu sou formado em moda pela Faculdade Santa Marcelina e atualmente tive a oportunidade de estrear no São Paulo Fashion Week, né, em 2022. E já trabalho com a minha marca desde 2017, né, entendendo aí esse caminho de empreender nesse Brasilzão que é tão desafiador, né? Ainda mais falando sobre artesanato, sobre arte, sobre ser indígena, sobre trazer a linguagem do norte para a roupa e, né, para esses diálogos mais abertos. Você está falando da sua origem e aí eu queria saber sobre a sua família, sobre seus pais, sobre como é que era a vida lá na sua terra. Então, eu cresci no interior, eu cresci em Iranduba, né, que é uma cidade bem próxima a Manaus, e lá a gente vivia com tudo, da casa de farinha à colheita do urucum, à colheita do guaraná. Então, a minha vivência sempre foi livre, que é o oposto que a gente vive nessa grande selva de pedra, né, que é São Paulo. Então, quando eu lembro, eu tenho uma frase muito bonita que o Ailton Krenak fala, né, sobre esse lugar ali, que a árvore está ali, mas você não pode subir na árvore. O rio está ali, mas você já não pode mais tomar banho porque está tudo sujo. E eu vim desse outro lugar, onde era possível tomar banho, onde era possível subir na árvore, onde eu entendia o tempo, né, do plantio para colher as coisas. E é uma mudança assim muito forte, mas ter a vivência de estar nesse lugar que é o Amazonas, que é Manaus, que é Iranduba, é entender que aquela imensidão de floresta que a gente tem ali é o que faz com que a gente consiga construir uma vida que entenda a importância da prosperidade da terra, de pisar no chão, de entender realmente o tempo das coisas, né? E nada mais, a minha vida aqui em São Paulo nada mais é do que isso, né? Essa distância da família, né? Um lugar ali onde a gente sempre tem a mesa posta, com tudo ali, com a família inteira sentada para comer. Hoje essa mesa é minha e do meu cachorro. Então hoje Dá saudade, né? Essa troca, né? Conta um pouquinho dos seus pais, assim, o que eles faziam, o que eles fazem. Os meus pais, no começo, eles trabalhavam com agricultura. Quando a gente mudou para Manaus, eles começaram a trabalhar com artesanato. Então, a arte e o artesanato vem desse lugar de ver minha mãe trabalhando, meu pai. Eles trabalhavam com pallet, com a madeira de pallet, Sim. que normalmente transporta as grandes peças do distrito industrial. E isso era sempre descartado. E aí o que eles faziam? Transformavam em móveis, coisas de decoração, né? Essas estruturas para cozinha, sabe? Era tudo transformado ali. E aquela era a referência que eu tinha do artesanato de empreender. Comecei a vender as minhas peças acompanhando a minha mãe nas feiras de artesanato. Minha mãe nunca soube vender, ela não sabia falar, e eu falo pra caramba, então ela me levava para ajudar ela a vender. E foi quando eu comecei a pintar no meu ensino médio. Pois é, você pintava camisetas, né? Sim. No ensino médio e levava para vender nas feiras. Sim. O que você pintava? Então, naquela época eu não tinha uma identidade definida, mas isso eu estou falando 2012, era muito distante a logística de Manaus para São Paulo. Então, às vezes, tinha alguns amigos que viam algumas estampas ou alguma coisa de banda, e a logística do frete de Manaus-São Paulo era sempre muito mais caro do que o produto, então eles pediam para que eu fizesse alguma coisa pontual para uma banda, para um show, para algum evento. E as primeiras peças que eu pintei eram sempre com grafismo, era sempre entender aí essa importância, né, da pintura, dos desenhos, os significados dos traços. Então as primeiras eram grafismos, araras, tucanos, né,
porque as feiras de artesanato eram sempre voltadas para a Amazônia. Então, eram feiras locais, mas que atendiam lojistas também nacionais. E eles iam voltados, né, para esse olhar da Amazônia mais, acho que vamos dizer na época caricata, né? Querer uma arara ali era sempre aquele lugar muito estereotipado, né, do que é a Amazônia, né? Agora, você, quando se formou na escola, você não foi cursar moda diretamente. Não, Você entra para uma outra faculdade, educação física. exato. Por que educação física? A minha mãe sempre colocou assim para mim que o nosso caminho sempre é o estudo, que a única coisa que eu tenho que focar sempre no meu caminho era o estudo. E eu sentia essa responsabilidade de pelo menos ser o primeiro a ingressar numa universidade pública. Então eu passei na UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, e eu achava que eu podia trocar de curso quando eu entrasse, né? Não tão bobo ainda. Eu achei que eu ia conseguir trocar, né? Porque tem umas provas externas que você troca de humanas para humanas, biológicas para biológicas, só que educação física para artes plásticas era biológicas para humanas, né? Não tinha como trocar. E aí eu acabei abrindo mão da graduação, ganhei uma bolsa pela Prefeitura de Manaus, na época, que era um Bolsa Universidade, que era um programa que dava 50%. E aí comecei a estudar numa faculdade federal, particular, moda. Só que eu não ia aprender a costurar. Ué, Aí eu falei, meu Deus, vou parar vou ter que ir para outro caminho. Aí fui para o Senai, foi quando eu representei o Amazonas em vitrinismo na Olimpíada do Conhecimento. Aí fui para o Mundial, representei o Brasil na Finlândia e ganhei a bolsa de graduação. Aí eu escolhi a Santa Marcelina, né? Porque era, né, nossa estrutura de moda é a faculdade que mais encaminha para a criatividade, né? Incentiva esse processo criativo. Isso E aí, lá ainda. isso aqui em São Paulo. Isso já Aí aqui foi em São quando Paulo. eu mudei de Ah. Manaus para São Paulo para estudar isso moda. em que ano? Em 2016. 2016. Você falou que a sua família pertence ao povo caixana, Isso. né? Que é localizado no Alto No Alto Solimões. Solimões. O que isso representa para você? Isso representa um pouquinho de dor, assim, né? Porque Manaus, quando você olha em si, é uma cidade que ela foi inteiramente projetada para ser a Paris dos trópicos. Cresceu como um lugar que nunca olhou para si, para suas raízes. Então, a minha ligação, né? A minha etnia, o meu povo vem da minha avó, que foi uma mulher que eu perdi em 2013 e que pouco se falava naquela época sobre a gente questionar, olhar para a gente, né? E se questionar. Então, é um caminho que a gente vai encontrando depois que os nossos ancestrais vão embora, que é para entender, por que a gente nunca conversou sobre isso? Por que a farinha ou os banhos que eu tomava de erva eram passados pela minha bisavó, mas quem que era a minha bisavó? Como era a minha bisavó? Então, eu sempre comparo duas coisas. A gente aqui no Brasil não tem os mesmos registros que as pessoas, por exemplo, que têm uma ascendência europeia têm. Ela consegue encontrar o sobrenome dela e parar numa árvore que ela saiba tudo. A gente ainda sofre para encontrar realmente, né? Eu falo até assim de, tipo, mexer nos documentos e tentar chegar num município para conhecer mais parentes meus, porque a gente não tem registros dessas coisas, sabe? Mas demorou muito para minha mãe também se olhar e se entender como uma mulher indígena, entender que para além dos nossos nomes em português, a gente tem um nome indígena, a gente tem, né, uma continuação ali que precisa ser levada. Teve algum momento, assim, que você se conectou mais à sua ancestralidade? Quando eu saí de casa. Quando eu saí de casa, eu entendi que tudo isso aqui que a gente vive é totalmente o oposto do que é a minha conexão da minha vivência, né, de território, né, a gente fala assim que a cultura indígena, ela é tão forte no sentido do respeito que a gente tem pelo nosso lugar, pela nossa casa enquanto terra, que eu vejo, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, isso é um desrespeito. Como se vive apressado, o tempo que você não tem para você e com o outro, os lugares que você não, por exemplo, você vai para um parque, né, aqui, você não pode fazer inúmeras coisas, que você vai para um quintal de alguém que tem um rio, você pode entrar e tomar um banho. Então, são trocas, né, que a gente fala assim, qual é a moeda de troca que a gente está fazendo quando a gente não entende a importância das nossas raízes, né? Quando eu cheguei aqui, eu também fui muito questionado, porque as pessoas sempre perguntavam se eu era mestiço. Ah, você é mestiço? Aí quando eu falava que eu era indígena, sempre vinha essa coisa assim, eu falava, mas
tudo tá lá, tudo veio do Amazonas, né? A minha raiz está inteira ali. A gente tem a junção, né, do Nordeste, né? Porque quando a gente para olhar o período triste da borracha que foi para o Amazonas, a gente consegue ver a migração em massa que aconteceu do Nordeste, Pernambuco, né? Então, a gente tem essa mistura, eu tenho essa minha, como é que eu posso dizer assim? Eu não tenho as minhas dúvidas, mas o outro sempre te coloca em dúvida. Mas você não é mestiço? Não, eu sou indígena. E aí isso chega num lugar que você começa a se resguardar, né? Numa faculdade extremamente elitizada, num lugar onde quando você fala de Manaus as pessoas ainda falam de índio, ainda falam tribo, ainda faziam, né, brincadeiras como, mas você ia como de cipó? Tipo, né? Então, a gente não falava de racismo em 2016, como a gente fala hoje. A gente não fala abertamente sobre xenofobia. A gente nem sabia o que era xenofobia naquela época. Era engraçado alguém chegar e falar, sei lá, índio, você não sabia como corrigir. Agora a gente sabe como corrigir, né? E sabe como ensinar a palavra certa, né? Que a gente não é um só, a gente está falando aqui de uma etnia, mas a gente tem Cocama, Cambeba, a gente tem Sateremaué, a gente tem Pataxó no Nordeste, a gente tem, só em São Gabriel da Cachoeira, mais de 16 etnias. E quando você decidiu fazer o seu primeiro ateliê? Na verdade, quando eu cheguei em São Paulo, eu morei numa república. E aí, tipo, nós éramos 18 pessoas, era uma casa muito grande, e tinha, tipo, uns quartos vazios. E eu estudava lá na faculdade que eu estudava, a gente tinha os laboratórios de costura. E aí eu levava os tecidos e costurava lá. Só que tinha limite de horário, então tinha tempo que eu nem conseguia terminar as roupas. E quando eu comecei a vender em São Paulo, eu vendia na Paulista. Eu tinha carteira de artesanato, montava a minha barraca ali na Paulista e ia embora nos fins de semana para lá, né? Justamente por esse lugar do artesanato ali, onde você mostra o seu trabalho e você vai entendendo quem consome, o que as pessoas querem, né, como elas entendem o seu trabalho. E aí, quando foi em 2019, fazendo o meu TCC, eu já estava em mais de 13 lojas colaborativas, vendendo em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, em Manaus. Eu falei, eu acho que está no momento que as minhas clientes querem um conforto e que eu também, enquanto artista, preciso de um espaço para criar sem que ninguém tenha que entrar num quarto e passar por cima das minhas tintas, né? Porque as peças eram inicialmente pintadas à mão, né? Então tinha todo esse tempo ali para atingir o tecido, fazer as pinturas. E aí eu mudei a primeira vez em 2019, mudei para uma casa do lado da faculdade. Era uma casa assim toda, uma arquitetura toda tortinha, assim, com umas escadas, muitas plantas. E aí foi o primeiro lugar que eu realmente me senti seguro a entender que a marca conseguiria caminhar. Que as pessoas entendiam o que eu estava fazendo enquanto arte, mas para o consumo, né? Porque a gente sempre tenta pesar essas coisas. Eu estou fazendo moda, mas eu não estou fazendo um produto comercial. É uma ideia, é uma história, né? Hoje eu estou vestido com uma camiseta que essa estampa é a vista de GPS do município de Manacapuru, né? Que é um município do Amazonas, que é um município que era um território Mura, que é um município indígena onde tinham muitas concentrações de seringa e o povo Mura não está lá. Essas pessoas não estão ali. Ou se estão, histórias perdidas, né? A gente volta nesse lugar de uma história quase não contada. E essa estampa, ela é muito importante para mim, porque é isso, eu estou vestido com o território da minha avó e eu só consegui ver essa imagem dessa forma quando eu viajei para fora a trabalho. E eu mexendo no mapa do avião, dei um zoom, né? Estava indo para Paris, e aí eu ali olhando curioso, mexendo no mapa e comecei a ver os desenhos dos rios, como desciam as calhas dos rios. E aí quando eu dei um zoom no município de Manacapuru, eu dei de cara com os desenhos que pareciam umas flores, umas folhas. Eu falei, essa vai ser a estampa principal dessa coleção. Qual a importância da preservação dos saberes ancestrais? Isso é o que eu mais digo, assim, que para mim, enquanto artista, enquanto nortista, enquanto indígena, faz sentido impulsionar. Quando as pessoas chegam num lugar e querem falar da nossa farinha, e, não sei o que, a farinha fala, não, você sabe quantas horas ela precisa, você sabe quantos processos? Você sabe o que é o tipiti? O tipiti é a mesma a tecnologia usada para construir o tipiti é a mesma para os cestos, para os paneiros. É feito com arumã, ele é trançado e ele mesmo tensionado, ele espreme a massa de mandioca para tirar o líquido que é o tucupi que depois vai virar a goma. Então, quando alguém me pergunta, eu falo assim, cara, eu só sei isso porque eu vi a minha avó,
Eu vi os meus avós e os meus pais fazerem o processo. Então, imagina não poder contar essa história daqui a 20 anos, porque ninguém sabe como faz uma farinha, né? Porque ninguém entende o tempo que se leva para ter aquilo no prato. Então, eu acredito que preservar os saberes ancestrais, entender a importância dele, é para que justamente essas histórias não se percam, né? É muito fácil digitalizar e transformar um tipiti numa impressora 3D. Mas e aí? Como que essa história segue depois, né? E eu acho que o mais interessante dessa pergunta é que às vezes a gente esquece que a tecnologia não é só o eletrônico, né? Tudo isso cabeado. Aquilo já era uma tecnologia, né? Quem pensou que uma fibra teria resistência suficiente para extrair líquido ali por muito tempo e, enfim, por tantas farinhadas, né? Então, eu acho que os saberes ancestrais, a importância de preservar é justamente isso. A minha ida para São Gabriel da Cachoeira agora, para fazer a coleção Tramas, eu me deparei com uma cena que me pegou assim muito forte. A dona Gilda Baré, ela faz uns tramados que são feitos com tucum, que é uma fibra bem fininha e que você consegue transformar ela num fio, né? Você consegue meio que encerar ela, mas ela faz como se fosse uma renda toda à mão. Ela trança toda à mão. E eu perguntei dela se tinha mais alguém lá em São Gabriel que fazia. Ela disse que não, porque ninguém tem mais paciência. Tá todo mundo, os mais novos estão no celular, né? Então, a gente acaba perdendo porque vai mudando essa estrutura de valor, né? Hoje eu quero voltar para lá e lembrar do paneiro de outra forma, porque eu sei o valor que aquilo tinha e eu ainda continuo sabendo o valor que essa fibra tem, que a construção tem, que a técnica tem, né? Então, eu acredito que a gente só consegue manter uma cultura, a gente só consegue manter a história do nosso povo, do nosso lugar, quando a gente entende a importância de preservar, né, esses saberes, esses pensamentos, né, as nossas histórias, as nossas lendas. Entender a importância disso, né? Entender a importância também, né? Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta com essa conversa com o Maurício Duarte. Até já. O QS é Brasileiro está de volta aqui com a conversa com o Maurício Duarte. Maurício, você estava falando ali no finalzinho do primeiro bloco sobre a importância de respeitar e valorizar e entender a questão da ancestralidade. E você foi o primeiro estilista do Amazonas, né, que integrou o line-up oficial da São Paulo Fashion Week. Estreou, você estava dizendo, virtualmente em 2022 e agora em 2023, né, de forma presencial, desfile lindo. O que isso representa para você? Isso representa, eu acho que para além de um sonho realizado, eu acredito na força que a gente realmente tem, né, enquanto quem acredita na arte que faz. Eu falo que os 8 anos que eu estou em São Paulo precisariam de pelo menos mais 15 se eu continuasse em Manaus para esse momento chegar. Porque a gente vive em opostos, universos paralelos, né? Quando a gente fala de um mercado de moda mesmo. Né? Quantos artistas, quantos estilistas a gente conhece do Norte? Né? Quantos realmente a gente... como que a gente consegue entender que esse mercado ele é fomentado de uma maneira... de uma forma com equidade mesmo no Brasil inteiro. Então, você fala assim... 8 anos pode parecer pouco, mas foi muito ralado assim, para realmente construir uma maturidade de trabalho e entender que eu conseguiria criar uma coleção e que a gente conseguiria contar uma história, né, que fosse concisa e que as pessoas conseguissem se emocionar. Porque eu acredito que a moda, por muito tempo, ela sempre foi esse lugar onde as pessoas estão ali esperando esse esplendor, eu quero já sair vestida. Mas e a emoção mesmo? Quantas pessoas conseguem... Quais os desfiles emocionam? Quais as histórias emocionam, né? Quando eu fui convidado ano passado, eu falei assim, só faz sentido aceitar esse convite se eu puder voltar para casa e trabalhar com os meus. Só faz sentido estrear nesse lugar se eu puder primeiro contar uma história que as pessoas possam voltar várias vezes nela e assistir e entender o que eu estou fazendo, né? Porque é aquilo, né? Tem o consumir, mas tem também o entender o que eu estou consumindo. E dentro do meu trabalho eu quero isso. Eu quero que as pessoas possam entender o que elas estão vestindo, né? O que eu quero falar o que a gente quer contar com essa mensagem, né? E aí a coleção Igarapé, que foi a estreia,
Ela foi gravada na aldeia Iambé, que é Ticuna e Sateremaué, que fica lá em Manaus, né, nas proximidades de Manaus. Nós gravamos no Tumbira, né, que é uma reserva de desenvolvimento sustentável, é onde a gente junta tudo o que a gente é enquanto nortista, que é indígena, ribeirinho. Tem uma parte que é a coisa mais linda, assim, que a gente está pintando lá na reserva, lá no Tumbira. A gente está pintando, eu estou fazendo um grafismo em frente à Sapopema, e a Sapopema ali é a grande mãe. Quem avisa, é alta, né? Então, tem ali o silêncio em volta, e então gravar naquela cena, né, naquele lugar, era falar assim, olha, quando eu começo uma coisa, eu peço licença, e além de pedir licença, eu sempre olho para o chão para entender o que vai subir, o que vai construir disso, né? E a coleção Trama que você lançou esse ano na São Paulo Fashion Week, já em desfile presencial, que foi badaladíssimo, super elogiado, né? E foi realmente incrível. Você trabalhou com várias etnias, né? Colaborando com você. Como é que foi esse trabalho? O que me levou a trabalhar com a coleção Tramas e criar o enredo da Tramas partindo do Arumã e do Tucum foi que quando você chega em Manaus para comprar alguma peça de artesanato, você nunca sabe qual foi a etnia que fez. Você não sabe o significado do grafismo, né? Quando é de um outro povo. E eu falei assim, não, eu quero saber de onde veio esse Arumã, quem faz esse Arumã. E São Gabriel é muito forte na construção das cestarias, de Arumã, das esteiras. O Cildo Rick é um designer também indígena, Piratapuia, que estreou no Brasil Eco Fashion. Eu falei, amigo, eu estou indo para o seu território, me indica lugares, eu quero conhecer as artesãs que desenvolvem. Então, eu fui parar na Açaí, eu fui parar em comunidades, né, no Areal, onde uma família inteira curipaco trabalha com as cestarias, enfim. E foi ali o momento que eu entendi que não chega, às vezes, essas informações porque não tem uma logística estrutural como marca, como empresa, como negócio. É um saber ancestral que continua sendo passado e que é uma das principais e únicas fontes de renda de muitas famílias. Então, para que às vezes eu vou pensar em colocar um papel com o meu nome, com a minha etnia, e sabe? Não tem esse pensamento. É produzir, levar para vender, gerar recurso, né? Enfim, e continuar esse movimento acontecer. Só que eu falei, não, eu não quero levar daqui paneiro, eu quero uma saia. Aí eu cheguei com o seu José e falei, seu José, você está vendo esse cesto? A gente vai aumentar esse cesto, vai fazer uma abertura para acinturar, para tramar como um corset, né? Ele falou, uma saia? E como ela vai sentar? Eu falei assim, seu José, ela não vai sentar, esse é só o conceito. Então você vai entendendo também isso de modificar e não incitar a pessoa a entender que ela além do cesto, ela pode fazer mais coisas. Foi lindo chegar lá e ver o seu José extremamente orgulhoso da saia que ele fez, né? E a saia foi um dos pontos mais importantes desse desfile, porque além do tempo de produção, né, o seu José voltou para o roçado para colher o arumã, porque ela tem 90 centímetros, então não é o arumã que eles normalmente usam nos cestos, é maior. A saia demorou 3 dias de barco para chegar em Manaus. Nossa. E quando a Dandara Queiroz vestiu essa saia para desfilar, assim, foi a coisa mais linda, porque ela teve que andar a passos lentos, né, para não se machucar, né? Os músicos eram músicos Ticuna que vieram do território para fazer a apresentação, né, aqui. Então a gente tinha tudo aquilo ali acontecendo. E é tão incrível ver como a sinergia da coleção era completa até na projeção de vídeo, que enquanto a Dandara caminhava lento, a imagem do fundo era um barco, andando bem em slow motion, assim, super lento. E aí você fala, cara, será que as pessoas entendem o porquê desse tempo? Olha o tempo que ela levou para construir, né? Olha esse paneiro, esse cesto que virou uma saia, que esse paneiro vazio ali está tendo, né, essa importância de visibilidade, né? E a compra pode ser feita tanto no ateliê quanto online, né? Isso. As compras podem ser feitas presenciais no ateliê que fica aqui em São Paulo, em Pinheiros, quanto no site, dá para seguir no Instagram também e acompanhar. Maurício, pertencimento é? Pertencimento é vida, é segurança, é firmeza, né? Maurício, o que é ser brasileiro para você? Ser brasileiro é entender o que toda essa construção representa.
Ser brasileiro é falar que o Amazonas é um lugar de maiores riquezas que eu quero que todo mundo tenha vontade de conhecer. Porque isso é ser brasileiro, voltar para casa, pisar no chão e falar: eu quero que todo mundo venha aqui, eu quero que todo mundo coma do meu tambaqui, eu quero que todo mundo entenda que a farinha é essa força para a gente, né? Que as nossas artesanias são as nossas construções, que esses rios precisam continuar sendo preservados, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter mais água para nenhum lugar. Que esse igarapé ele não pode ser só contado na minha coleção, ele precisa ser preservado para que a gente continue, né, vivendo nesse lugar harmonioso. Acho que ser brasileiro é poder olhar para casa e entender que a minha casa ela é um conjunto. Ela é um conjunto de preto, de indígena, de ribeirinho, né, de estruturas que fizeram com que a gente realmente tivesse orgulho de olhar para a gente, né? Hoje eu tenho muito orgulho de falar que eu sou amazonense, de falar que eu sou um indígena, de usar os meus acessórios, de fazer a minha pintura. Isso para mim é ser brasileiro, né? Não sair de casa, mas nunca esquecer de onde eu vim. É, muito bonito. Nossa Bonito. primeira convidada foi a Neurilene, que é uma indígena. Então, receber você aqui é muito especial, ainda mais especial. Obrigada por Muito ter obrigado. vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada a você que está sempre aqui com a gente no Quer Ser Brasileiro, aqui no Cubo Itaú. A gente se vê no próximo. Tchau.